E aí galera, beleza? Esse é mais um vídeo da Break SP, o meu nome é Jefferson Twister. Hoje o assunto do vídeo é Red Bull BC1 Brasil Cypher. A Break SP esteve no evento Break Combat, que dentro dele estava tendo a BC1 Brasil Cypher. Então conseguimos bater um papo com alguns competidores. Infelizmente quem estava lá pôde acompanhar que estava uma correria muito grande com o evento. Eu não consegui parar com os 16 b-boys e bater esse papo. Mas nós conseguimos conversar com 8 dos b-boys que estavam participando do evento. Já senta numa cadeira, pega uma pipoca, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas é um vídeo muito importante e muito interessante. Então espero que vocês fiquem até o final. Então aproveita, já deixa aqui embaixo o seu like e vamos nessa. O primeiro entrevistado foi o boy Ratinho, da Killa Rockers Crew, representando o Sertãozinho. Ele estava defendendo o título, pois foi o último ganhador da BC1 Brasil Cypher. E confere aí o papo com ele. Participou da BC1. Como é que foi a experiência e como é que você está preparado para participar agora da eliminatória? Cara, eu ganhei a 2014 e a 2015, né? Isso. Fui bicampeão aí, competitivo da Red Bull Brasil e fui para Mundial. Fui para América Latina também, venci da América Latina e fui para Mundial. E foi uma experiência, eu não conhecia, não sabia como que era, né, tal. E deu pra pegar essa experiência, deu pra sentir o clima da Red Bull Mundial e tal, né? E esse ano eu não peguei nenhum evento, não participei de nenhum evento, ainda estou só treinando só, entendeu? Então, eu me preparei para esse evento de hoje, né? Só que quem ganhar aqui vai ser bom pra representar o Brasil lá fora. Você veio entrar numa Cypher, curtiu um pouco o evento ontem? Então, ontem eu cheguei tarde aí, né? E não deu pra participar de nada. Não deu pra participar nem da Cypher. Mas deu pra sentir um pouco do clima aí. A galera tá querendo, tá com vontade aí, tá uma vibração boa. Hoje vai ser um grande dia aí pra Red Bull aí. Sim, vou perguntar aqui pro meu mano Ratinho, certo, rapaziada? Ratinho, desses últimos anos que você ganhou consecutivo o Red Bull BC1 Brasil, você adquiriu uma experiência maior com isso e hoje você vai pôr em prática? Com certeza. Com certeza eu adquiri uma experiência não só na dança, né, Pelé, mas de vida, né? De vida também. Porque quem tá aí nos eventos sabe que não é só dançar, né, cara? Se fosse só dançar seria fácil, né? Você vai pegando experiência, você vai sabendo lidar com as coisas, né? E foi isso, né? Esses 2 anos foi muito importante pra mim, entendeu? E tamo aí, cara. Esse ano eu quero ir pra ganhar de novo, tô aí pra ganhar e pegar mais experiência ainda, pra chegar forte lá no Japão. Você viu aí, o interesse dele é chegar no Japão, então quem será o campeão dessa edição? Red Bull BC1 Brasil, sai. Segundo entrevistado, o b-boy Monstrinho, representando o Recife, do Sou da Favela. Vale lembrar que, além de participar do top 16 da BC1 Cypher Brasil, o b-boy Monstrinho ficou em segundo lugar no 2 vs 2 do Break Combat. Então, confere aí o papo. E aí, o que você achou da vibe do evento ontem? Está preparado para competir hoje? Dormiu, descansou bem? A outro nível, né, velho? Cheguei aqui totalmente diferente assim o clima, tá ligado? Lá é um calorzão, cheguei aqui, já passei mal. Mas tá aí, né, velho? Os parceiros tá ajudando aí, legal. Obrigado, tiozão. Valeu. Nossa, tem que passar. Valeu. É isso aí, rapaziada. O negócio é assim mesmo. Rapaziada, vai passando, vai trocando ideia. Mas agora eu vou fazer uma pergunta aqui, certo? Bom, pra quem não sabe, isso aqui é um dos moleques que eu conheci há alguns anos atrás no projeto chamado Red Bull Animal Wing, que foi feito na minha cidade. Esse menino é o b-boy Monstrinho, que ele era... Mano, eu sou pequeno, ele era bem menorzinho quando ele apareceu. Naquela época que ele apareceu lá no evento, eu vi que ele estava iniciando algumas coisas na parte do break. Hoje eu vejo que ele acrescentou muito, até para a própria dança dele. E o que você pega de toda essa trajetória daquela época pra cá, que você vai estar dançando aí hoje, junto com os 16, que você tá aí dos 16 melhores hoje do Brasil? Primeiramente, os conselhos, né, velho, que você me deu pra nós se bater, pra eu abraçar a ideia, tá ligado? Então, acho que abriu muito isso mesmo. Porque até o Ratinho também, outros parceiros aí que tá no nível mundial, tá ligado? E eu acho que antes de evoluir no físico, a gente tem que evoluir na mente, tá ligado? Então, eu acho que isso ajudou muito. E
Vamos trazer aí a história aí da minha quebrada mesmo, é o que eu me inspiro. Graças a Deus aí, e a você também, né, cara, que salvou muito aí. Valeu, é nóis. Então é isso aí, monstrinho, sou da favela, Recife. Sou da favela, tô aqui, sabotagem. Boa, mano. Valeu. Entrevistamos também o boy Fernandinho, representando a Superstar B-Boys de Adamantina. E lembrando que ele ficou em primeiro lugar no 2 vs 2 com o Du, também da Superstar B-Boys, no Break Combat. Confere aí o papo. Bicampeão do Break Combat, né? Você tá com uma experiência já há 2 anos aqui no Break Combat e esse ano tá entre os 16 melhores na Cypher Brasil para BC1. Como é que tá a emoção e a preparação pro evento? A gente fica ansioso por participar de um evento grande, ainda mais da Brasil Cypher, que eu sempre participei da City Cypher, nunca consegui chegar tão longe e é a primeira vez que eu tô na Brasil Cypher e eu vou dar o meu melhor, tô aqui pra ganhar. Mostrou moral. Ó, Fernandinho, do interior de São Paulo, Diamantina. A gente sabe que o interior, quer queira ou não, ele tem bastante b-boys bom. Hoje aí você vai estar representando o que o interior já vem há alguns anos, porque quer queira ou não, a galera do interior chega em alguns eventos e leva o evento, leva a batalha, leva a competição. Não é desmerecendo a rapaziada da capital, das cidades grandes, mas é só uma situação que é verdade. Eu sou do Rio Preto, Ratinho é do Sertãozinho e os demais também que moram no interior. E hoje aí, sei que nem você falou, você veio pra ganhar. Então, não vai fazer uma matéria com você na final? Eu acho que sim, eu sempre, todos os eventos que eu vou aqui em São Paulo, eu sempre tô chegando nas finais, sempre nos cabelos de testa, eu sou bem objetivo no que eu faço, eu sou muito frio também, e vou mostrar a minha dança, com uma mistura da ginástica olímpica, que eu venho desde o berço, vai ser muito legal. Falar uma coisa aqui ontem sobre a batalha do Fernandinho. Eu gostei ontem, porque ontem rolou uma batalha e o Fernandinho e outro menino que eu esqueci, você lembra? O Amauri. Rapaziada, por ser uma eliminatória ontem, eu gostei que foi 2 batalhas mesmo. Os dois estavam com fome. Os dois queriam passar para poder entrar nos top 16. E eu até conversei com o Andrezinho, eu falei assim, olha, agora eu vi uma battle de verdade. Então ontem o bicho pegou entre os dois na eliminatória. Espero que hoje, entre os 16, o qual come, mano, pancada na dança e vai. É isso aí, mano. Valeu, tranquilo. Batemos um papo também com o B-Boy Training, representando BR Crew e Roots Favela Crew. B-Boy Training que é de Macapá. Confere aí. B-Boy Training agora, primeira vez na Cypher da BC1? Sim, primeira vez. E como é que tá a emoção e a preparação pro evento? Tá sendo muito grande, assim, um momento único, entendeu? É um evento muito importante e tô a mil, tô querendo já dançar, já competir, já... E pela sua primeira vez que você está participando da eliminatória e você já entrou entre os top 16, você está surpreso com isso? Ou você já vem praticando já para isso? Na verdade eu tava treinando bastante, entendeu? Praticando, mas eu fiquei surpreso, porque tinha muito b-boys e o nível tava alto, aí eu fiquei surpreso, achei que não ia passar, mas aí eu vi que o resultado tá dando certo e vou continuar treinando, assim vai. Então continua no seu objetivo, porque você está entre os top 16 melhores do Brasil no grade do BC1 Brasil. Pode crer. No Brasil. E assim, conseguiu treinar hoje já? Descansou bem? Tá preparado para dançar hoje? Na verdade, quando tem batalhas eu não treino, é só descanso. Porque eu tinha que treinar, treinei há tempos atrás. Então é só descansar e concentrar pra batalhar mais tarde. É que nem o Pelé perguntou agora no último. Você vai ser o entrevistado aqui no final do evento, sendo campeão? Creio que sim. Eu tô a mil pra ganhar o evento. A gente não vem pra só competir e dançar por dançar, a gente vem com o objetivo de ganhar. Entendeu? Isso é legal. Isso é legal que ele falou, porque algumas pessoas têm essa história assim, tô indo pra se divertir. Eu tenho uma visão, quando você vem aqui pra uma competição, não é diversão, na minha opinião. Você vem aqui pra ganhar, certo? Você não vai pra guerra e você não quer perder a guerra. Então, pelo que eu tô vendo, tem uns caras que vêm pra guerra e pra ganhar ela hoje. É isso aí, pensamento legal. Continua assim. Agora confere o papo com o Boy Kleber, representando a nossa crew aqui de São Paulo. Vamos lá. Bom, chegando aqui agora, meu parceiro já de algum tempo, Kleber, certo? Meu, já vem alguns anos que você vem participando do Rugby BC1, Cypher, City Cypher e etc. Essa é a tua primeira vez que você entra pelos top 16 Brasil? É a segunda. Nos top 16 Brasil? Isso.
Não, minto. Os Top 16 Brasil é a primeira vez mesmo. Exato, eu lembro. Em 2014 eu participei naquela cypher que teve lá na Red Bull Station. Aí consegui chegar entre os 16 assim, melhores da competição, mas não era minha hora ainda, né? Vamos ver se agora a coisa muda, o jogo vai estar a meu favor. Eu treinei bastante, estou aqui. E é isso, vamos curtir, o evento tá aí. Aprendizado, sempre, né? Você falou que naquela época não era a sua hora, então essa é a sua hora? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu achei que ontem meu desempenho não foi tão bom. Eu treinei bastante, me dediquei muito, alimentação, treino muito focado, tô treinando assim 2 meses já. E ontem não fui tão bem, eu acho que o jogo tá conspirando um pouco, assim. Não vou dizer que assim, eu posso ganhar, mas se for pra acontecer, vai acontecer, né? Os jurados estão aí, os caras são bons, os caras sabem o que tá fazendo, os caras são competentes. E assim, eu vou dançar e o que der deu. É isso. Posso fugir um pouquinho aqui porque eu conheço ele? Eu gostaria que você falasse a sua vida normal, pessoal, porque eu sei que você é um cara que você foca em treinamento, em treino físico, etc e tal. Você estuda, você tá se formando, que você falou pra mim. Conta um pouco pra galera que vai ver, que tem muitas pessoas que acham que o b-boy é só ir lá dançar e tal, os caras que dançam break, não sei o que, não. A galera estuda, a galera se forma, e um deles tá aqui hoje. Conta um pouquinho do que você faz. Então, o Kleber na vida normal ele é um estudante de educação física, né? É um cara bem dedicado, é um professor também, que eu dou aula de dança, trabalho com essa relação com os jovens nas quebradas, né? Eu trabalho num projeto social que se chama CEDESP na Lapine, trabalho com jovens e adolescentes na instituição. E assim, a educação física ela me agregou muita coisa, né? Tanto como pessoa, também como b-boy, né? Com essa relação parte física, mental, psicológica, onde você consegue agregar bastante coisa mesmo ao b-boy, né? E você se formou? Sim, hoje eu tô formado, sou licenciado, né? E agora eu tô fazendo minha segunda graduação em bacharelado em educação física. Vendo aí? E assim, não é só dançar, não é só você ir lá, bater o osso no chão. Mas você tem que cuidar da mente, tem que cuidar do corpo, tem que se alimentar direito, tem que treinar sim, porque nós que somos b-boys, nós sabemos o quanto a gente se esforça, né? O corpo tem um limite, então se a gente não cuidar da nossa máquina, da forma que ela tem que ser cuidada, daqui uns anos a gente vai estar cheio de lesão, né? A gente não vai estar conseguindo fazer as coisas direito. Então, assim, cuidar hoje, ter essa consciência que a gente pode melhorar nossa dança, melhorar nosso condicionamento, melhorar a gente como pessoa, é essencial, cara. Então, assim, a educação física me proporcionou muita coisa. E tá me proporcionando e vai me proporcionar muito mais. Ó, então tá aqui, cara, um exemplo, na minha opinião, exemplo de um cara que estudou, que se formou, é dançarino de break, tem os seus projetos e hoje tá aqui competindo. Como tem alguns b-boys que ficam, eu não tenho tempo pra isso, não sei o quê. O cara se organizou, se arrumou e hoje ele é formado, competidor e ainda ajuda a nova geração, a molecada, passa os seus conhecimentos, isso aqui é bacana. Então, ó, break não é só rolar no chão não, rapaziada. Não, e ó, uma coisa interessante disso daí é assim, né? É o que todo mundo reclama. Não encontre motivos pra dar uma desculpa. Encontre soluções pro que você tem que fazer. Isso mesmo. Legal mesmo. É uma relação ao tempo, né, cara? Pô, não tenho tempo, não tenho tempo daquilo, não tenho tempo disso. Existe tempo. Pô, eu dou aula de segunda a sexta-feira, de manhã e à tarde. É exaustivo, mas assim, eu tento agregar várias coisas à aula. Não é só dança, é conhecimento também, informação. Estudo à noite, eu pedalo também, vou pra academia, entendeu? Então assim, eu tenho uma crew, eu tenho que treinar, eu tenho que meditar, então a gente tem que achar... Obrigado, Lana. Lana. Valeu. Legal. É nóis. Continua. A gente tem que achar tempo pra tudo, né, cara? Então, o tempo é rei. A gente tem que dividir as coisas, tem que ser muito sistemático, né, com as coisas. A gente não pode ser, vou fazer agora, depois eu faço isso. Não, tem que ser tudo muito regrado. Eu também, cara. Eu penso um dia finalizar meus estudos. Eu sei que eu penso que ainda dá tempo. Certo? Com certeza. Dá tempo. Então eu quero ainda finalizar meus estudos também. Eu penso em seguir também o que você fez na parte de educação física, porque que é o que eu acho que é mais adequado pra mim, sabe? Então eu quero também ainda finalizar meus estudos aí num dia. Um dia eu vou finalizar e quero falar pra vocês, então, rapaziada, finalizei meus estudos também. Isso aí. É nóis, mano. É bom, é nóis. Boa sorte aí, hein? Agora o papo com o b-boy Igor, representando a Noroeste Gang.
aqui de São Paulo. Igor, Noroeste Gang, já frequente já em Cyphers da BC1, certo? Sim, certo. Você acha que essa experiência de já ter participado, ter tido uma vivência sobre isso, pode te dar uma vantagem hoje? Com certeza, com certeza. A gente já está um pouquinho mais adequado ao critério, à estrutura do evento, né? Então o nervosismo sempre bate, aquele friozinho na barriga, mas é uma coisa mais leve, né? Tive uma experiência em 2011, em 2013, então aí hoje dá para chegar mais tranquilo, né? Respirando. É a primeira vez no Cypher Brasil? Primeira vez no Cypher Primeira Brasil. vez, primeira Como é vez. que tá a emoção? Bem feliz, né? Porque são os 16 competidores, né? De certa forma, os melhores do Brasil, né? Então a galera de todo canto do Brasil, então estar representando São Paulo entre esses 16 é uma satisfação muito grande, uma felicidade muito grande. E uma pergunta, você está preparado, se caso você classificar hoje, para participar da Last Cypher no Japão? Com certeza, com certeza. Me sinto preparado porque não é uma coisa de você pegar 2, 3 meses só e se preparar. Eu já danço há 11 anos, então eu tô 11 anos preparado, né? Não tem essa desculpa de, não tô treinando muito bem, não. Você tá 11 anos na 11 caminhada, anos de velho. treino, né? Então toda experiência é válida na hora da batalha, né? Só pra galera entender que, na verdade, tá acontecendo no mundo os BC1 finais como no Brasil aqui hoje, que tá sendo em São Paulo. E o ganhador, ele não vai direto pro World Final, ele vai para mais uma chance, que é junto com os ganhadores do mundo. Como o que vai aqui hoje, ele vai para Last Cypher. Então, quando ele chegar em Nagoya, ele tem que passar pela Last Cypher. E se ele ganhar, ele entra pro 16. É o último lugar. Então aí sim ele vai entrar pro 16. A última vaga. Então, e eu tenho uma visão, hein? Eu tô rezando pro cara que ganhar essa Last Cypher, ele entrar no Mundial e bater os que foi convidado. Aí rouba a cena. É uma boa. E aí, como é que tá a preparação, por exemplo, de ontem pra hoje? Participou da Cypher, batalhou ontem, se classificou pros 16, conseguiu descansar agora de noite pra poder mandar bem? Sim. Não, cheguei em casa, deu pra descansar legal, dei uma olhada nos vídeos, né? Pra também ter uma noção do que hoje a gente vai chegar nas batalhas e lançar. Então, me sinto bem preparado em relação ao físico, em relação ao psicológico, e bora partir aí pra essa competição. É nóis então. Parabéns, mano. Boa sorte aí. Valeu. Boa sorte. Vai que vai. É nóis. Falamos com o b-boy Léo One, representando a Sampa Masters estilo biológico, aqui de São Paulo. Confere aí. Léo One, representando aqui a Sampa Masters estilo biológico. Como é que tá a preparação para a BC1 aqui? Aqui, nesse momento, bate bastante nervosismo, né? Porque são competidores de diversas regiões do Brasil e alguns a gente já conhece, já sabe o potencial, né? Então a gente monta toda uma estratégia para esse formato de batalha, né? Porque são 3 entradas, entendeu? Aí, geralmente a galera está acostumada com 2 entradas no campeonato, né? Então não é só chegar e fazer o que dá em mente, tem que todo um preparo, tem que ver quem você pegou para preparar o que você vai mandar. Fazer a ideia de contato 3 e 4 na final, né? Sim, não, são 5 na final, 5 né? na final. Na verdade vai ser 2 nas primeiras batalhas, na semifinal 3 e na final 5. Como que é? 5 entradas. 2, 3, 5. Ah, 5, entendi. Mas tranquilo. Pesado. E você, formado cabo do exército? Sim, eu fiz o CFC, né, curso de formação de cabos do Exército Brasileiro. Eu servi há 4 anos, né, eu entrei no ano de 2009. E lá eu tive muitas instruções, desde recruta até soldado, né, e finalizando como cabo. E foi difícil, foi uma fase difícil porque eu tinha que trabalhar, né, eu sou arte educador, trabalho com a galera da periferia, né, crianças com baixa vulnerabilidade social. E eu dou aula de capoeira e de dança, então eu tinha que conciliar as duas coisas, né? Tanto o exército com essa área, né, social. E não foi fácil. E mais somar o treinamento ainda de breaking, que graças a Deus não parei, né? Consegui continuar com o break durante esse período aí. E tô firme e forte até hoje. Ó, bacana. Vocês viram que passou aqui já o Kleber, formado em educação física, e aqui, quer queira ou não, tem um cabo, cara, do exército. Eu vejo algumas coisas e não é fácil isso aí, né? O período que você passa, os dias que você tem que estar lá, os horários. Conta um pouquinho só dessa experiência aí, que isso é bacana pra galera que estiver em casa, os próprios, até as pessoas que não dançam, porque às vezes algumas pessoas acham que você só dança break, mas não sabe que você foi um cabo. Com certeza. Então, no início não foi fácil, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio, né? Saí da escola, terminei a escola e já fui direto pro exército, né? Eles me chamaram.
foi uma seleção de mais de 1000 pessoas e na época todo mundo queria servir. E dessas 1000 chamaram eu e mais 9 pessoas. Né? Então foi uma peneirinha. E aí eu servi um ano e galera, meu, primeiro ano é pauleira, cara. É escravidão total, é faxina pra caramba, é coronel gritando na sua orelha, acorda às 5 horas da manhã pra correr de manhã, e aí é todo dia 13 quilômetros ali, né? Barra pra caramba, né? Parte da tarde é marchar debaixo do sol, flexão de braço e por aí vai. Então não é fácil. A galera fala que exército é sofrimento. É um sofrimento, mas vale a pena. Você aprende a crescer como pessoa, você cresce como um homem, entendeu? Então você aprende bastante coisa lá dentro. Sim, pra finalizar, a sua experiência no exército, você acha que influenciou também na sua dança, na sua rotina de treino, na sua preparação para eventos? Olha, eu acredito que sim, porque como o preparo físico lá é fundamental, entendeu? Todos os soldados têm que ter um preparo físico, né, padrão do exército. Então a gente tinha no mínimo que correr 13 km, como eu falei, por dia, né? São 15 barras padrão que a gente tem que estar fazendo também todo dia de manhã, né? E fora o treinamento físico dos tenentes que eles passavam pra gente, né? E todo mundo tinha que fazer junto. Né, se todo mundo não fizesse junto, todo mundo pagava, né? Então se um ficasse para trás nisso aí, todo mundo pagava junto. Então, como era bem rígido e foi um ano treinando direto, eu acredito que isso aumentou mais o meu funcionamento, né? Então, você tá confiante para ganhar hoje? Sim, tô tranquilo, treinei bastante. Graças a Deus consegui vir tranquilo pro evento, né? Sem com a cabeça tranquila, certo do que eu vou fazer. E agora tá na mão de Deus. E na verdade, eu tô vendo que hoje a gente vai ter um b-boy bem disciplinado, pelo que ele passou no exército. Sim, com certeza. Então vai ter um b-boy disciplinado. Fechou, mano. Valeu. Isso, obrigado a vocês, mano. Valeu, Pelé. Mano, é nóis. É nóis, né? E por último, o campeão da BC1 Brasil Cypher, B-Boy Leone, representando o Amazon Crew de Belém do Pará. Confere aí. Leone, primeiramente, como é que tá a emoção de ser o representante brasileiro na Last Chance Cypher lá em Nagoya? Mano, primeiro eu tô feliz, eu acho que a emoção ela é única. Eu já ganhei um BC1, essa é a segunda vez que eu ganho, saca? Mas a emoção é única porque, pô, mano, eu treino muito, a minha crew treina, todo mundo que tá aqui foi merecedor, porque a gente que dança sabe o quanto que é difícil, mano, tu ralar, treinar, você evoluir, sabe, manter fôlego, é todo um treinamento psicológico e de corpo que você tem que fazer. E acontecer isso, de eu ganhar, sabe, é consequência. Eu sempre tô preparado pra ganhar, assim como eu tô pra perder, mano, entendeu? Eu fico muito feliz, lógico, a emoção sempre é única. Você tá ganhando um evento, pode falar palavrão, foda, mano. Foda. Então, pro b-boy, mano, você ganhar aquilo que você soa, você, sabe, você rala e conseguir algo importante, é muito gratificante. Então, porra, mano, é louco, mano. Aí deixa contigo. Manda uma mensagem pra sua cidade, pra galera que te acompanha e pra sua crew sobre a vitória. Bom, primeiramente eu queria mandar um alô pro Pará, que não me apoia, a Secretaria de Cultura também, que não me apoia, mas eu queria muito agradecer a minha família, minha mãe, meu patrão que me deu força, meus amigos da minha crew, sabe, minha namorada, mano, toda a galera que de coração tá ali vendeu ralar, pra me ajudar mesmo, saca? Só eles sabem, só eu sei o quanto, mano, que eu ralo, gasto dinheiro. Isso aqui é fora, mas isso não compensa nem 10% do que eu já gastei pra mim ficar nesse nível, tá ligado? Então eu não tenho apoio. Então a mensagem aqui é muito obrigado, família, Deus, é isso aí, mano. Obrigadão, cara. Lembrando que o B-Boy Leone adquiriu a sua vaga para a Last Chance Cypher em Nagoya, no Japão, que acontece na semana do evento final, lá em novembro. E a galera da Break SP está torcendo bastante para que o Leone seja o brasileiro que vai ganhar de toda aquela galera que vai estar na Last Chance Cypher, que será o 16º B-Boy na final mundial em novembro. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Você que ficou aqui até o final, não esquece, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, tá? Deixa um like no vídeo e a gente se vê na próxima. E é isso aí, falou!